Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. NFL hoje no programa, sim, NFL. Cobertura não para aqui durante a off-season. A única coisa que para é a série de top 5, porque a gente vai ter um pequeno hiato. A gente fez todos os episódios, menos o principal, que são os 32 melhores quarterbacks entrando na próxima temporada. Vai ser postado no dia 7 de julho. Então a gente vai aguardar até lá. E enquanto isso, João Eduardo Dutra, que está aqui com a gente, jornalista do jornal A Tribuna, né, que a gente estava tendo uma discussão acalorada aqui sobre a qualidade do trabalho dele escrevendo. Demora, né, que ele demora muito para escrever um texto simples. A gente vai começar uma nova série aqui no podcast Cara dos Esportes, né? A gente vai definir, eu coloquei aqui uma pergunta para cada time de duas divisões da NFL. A NFC Leste e a AFC Leste. A AFC Leste de Patriots, Bills, Jets e Dolphins. E a NFC Leste de Eagles, Cowboys, Giants e Commanders. Depois disso a gente vai cada episódio por uma divisão pra gente definir o que é a grande questão para cada um desses times para essa próxima temporada. Alguns episódios vão ser aqui no feed aberto, outros vão ser exclusivos para os apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, caradosesportes.com.br. Você pode se tornar membro no canal pelo mesmo preço e ter acesso aos episódios também lá no canal no YouTube. João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. E eu tenho recebido um feedback das suas participações aqui no programa que o pessoal acredita que você toma algumas certas decisões pensando no que vai mais me irritar quando a gente faz um ranking, quando a gente faz esse tipo de coisa, tipo Nick Sirianni, um dos 5 melhores treinadores da NFL, que ele claramente não é, você coloca só pra me irritar. O que você tem a dizer sobre essas alegações? Cara ganha Super Bowl e eu não posso botar ele no top 5 de melhores treinadores. Literalmente, cara, há 3, 4 meses atrás, cara, deu um nó tático no Andy Reid, dos maiores treinadores da história. Eu não posso botar ele agora na lista. O mundo não gira ao seu redor, Gabriel. O mundo realmente não gira ao seu redor. Nem tudo é baseado na sua reação. Isso é síndrome de filho único? Talvez seja a sua, né? Eu não sou filho único. Assim... Eu também não. Eu sei que você não é, mas assim... Eu tenho 3 irmãs que são bem mais velhas. Eu fui filho do segundo casamento do meu pai. Então eu fui criado como filho único. Mas na verdade eu tenho 3 irmãs. Mas... você tem direito, tanto que você pode fazer o que você quiser, que você fez o que você quis. Você botou o Nick Sirianni no top 5, só que você tá errado. Claramente você tá errado, né? Mas se você quiser ouvir essa discussão, volte no episódio Top 5 Treinadores, que tá bem legal. Programa de hoje, questões, João. Questões aqui pros times. Vamos começar pela AFC Leste. E vamos começar pelo time que tem dominado a divisão. Eu não sei se você separou perguntas do seu lado aí. Eu fiz aqui uma pra cada um. Vamos começar pela sua então, João. João balançou a cabeça aqui, que é excelente pra quem tá escutando o podcast Cara dos Esportes, né? Não tá assistindo. João, qual que é a sua pergunta sobre o Buffalo Bills? Eu já adianto... Calma aí que eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, vocês ouviram. Eu tentei ao máximo não ser só quarterback. Eu tentei colocar algumas outras questões aqui. Não que o quarterback do Buffalo Bills seja uma questão, né? Porque é o Josh Allen. Mas qual que é a sua pergunta sobre o Buffalo Bills? A sua pergunta foi mais objetiva ou mais retórica? Depende do time. Não, porque as minhas perguntas são mais filosóficas. Não são tipo... Buffalo Bills, se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela faz barulho? É o que o João fez. É mais ou menos isso. Não é tipo, qual questão do Buffalo Bills? Precisa de um segundo wide receiver. Não é bem isso. Mas a minha pergunta é tipo, existe saída pro Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs? Se o Buffalo Bills faz uma viagem de barco e eles trocam todas as tábuas do barco durante a viagem, ainda é o mesmo barco? São as questões do João. Mas
Essa é a sua questão? Literalmente é a sua questão? Minha questão é essa. Minha questão, tipo, parece que o Buffalo Bills já fizeram tudo que eles podiam fazer pra tentar ganhar do Kansas City Chiefs e não conseguem. Então, eu acho que a questão do Buffalo Bills é alguma coisa mental, é alguma coisa, às vezes até astronômica, filosófica, que impede esse time de passar por essa barreira do Kansas City Chiefs. Calma aí que eu tava respondendo a gravação que eu vou ter mais tarde aqui. Cara, falando de questões filosóficas, vocês sabem que eu prego muito que o time é pipoqueiro. Não, o time perde várias vezes um jogo importante até que ele ganha. E eu acho exatamente isso. Eu não acho que existe uma questão estrutural no Buffalo Bills que os impeça de vencer Você não acha que o Buffalo Bills treme pro Kansas City Chiefs? Não. Claro que eu acho que... o Chelsea tremeu pro Flamengo. Tem uma questão mental. De repente, o torcedor do Buffalo Bills pode, a partir de agora, ficar 6 meses atacando todos os torcedores dos Chiefs na internet, né? E deu certo com o caso do Flamengo com o Chelsea, né? Mas claro que tem uma questão mental, sim. Mas ainda assim eu não acho que existe uma questão estrutural que impeça os Bills de vencer os Chiefs nos playoffs. E pode ser que tenha um ano que eles não tenham que vencer os Chiefs nos playoffs, né? Pode ser que os Chiefs percam no Divisional Round e os Bills cheguem ao Super Bowl dessa forma. Então eu não me preocuparia quanto a isso. Baseado na história, isso é matematicamente possível, né? Porque nunca tiveram que passar pelo Kansas City Chiefs pra chegar no Super Bowl pela AFC. Mas assim, o Patrick Mahomes não vai chegar na final da AFC todos os anos da carreira dele. Eu imagino. Você bota sua mão no fogo? Não. Você bota sua mão aqui na mesa agora pra eu dar uma facada nela? Botaria. Vou botar. Hot take. Patrick Mahomes não vai chegar a todas as finais possíveis da história do mundo. Sim. Se quando o Patrick Mahomes se aposentar, ele tiver chegado em todas as finais da AFC na carreira dele, tirando aquele primeiro ano que ele não foi titular e tal... Se o Kansas City Chiefs chegar na final da AFC em todos os anos que o Patrick Mahomes foi titular, e eu até excluo se tiver uma temporada que ele ficar fora por lesão. Quando o Patrick Mahomes se aposentar, eu darei R$1.000 pro João Eduardo Dutra. Tá aí. Tá bom. Mas até não exige nada ao contrário do João. Nada ao contrário do João. Se o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs chegarem em todas as finais da AFC que o Patrick Mahomes esteve... o Patrick Mahomes tenha jogado pelo menos... sei lá... tenha terminado a temporada saudável, eu darei R$1.000 pro João Eduardo Dutra. Agora virou um podcast aí financeiro, né? Sim. Mas o podcast Cara dos Esportes tem que estar no ar até lá. Que eu imagino que vai estar. Vai estar. Imagino que vai estar. A minha questão sobre o Buffalo Bills é se a defesa tem o suficiente pra voltar a ser elite. Porque eu não tenho muitas preocupações... Quer dizer, eu não tenho nenhuma preocupação quanto ao ataque do Buffalo Bills, né? Manteve as peças, se reforçou, o Joe Brady continua lá. E, aliás, eu até tava pensando isso outro dia, João. A gente falou... Eu e você somos culpados disso, né? A gente fala tanto do Joe Brady e ele tá lá ainda, né? Não chegou a ser head coach. A gente achava que existia uma chance não zero dele se tornar head coach na NFL depois daquele ano de LSU em 2019. Estamos aqui em 2025, ele não se tornou head coach ainda. Mas a questão da defesa, olhando os jogadores que estão lá, a defesa dos Bills foi a 12ª em EPA por jogada em 2024, 11ª em 2023, 7ª em 2022, 1ª em 2021. Claramente é uma defesa que caiu de nível. E é um dos pontos que colocam pressão no Sean McDermott, inclusive, né? Porque ele é um treinador de defesa, né? Ele é um ex-coordenador defensivo e tal. Os Bills tiveram alguns reforços nessa off-season, né? Eles selecionaram o Maxwell Hairston, né? Que era um cornerback que muita gente gostava nesse draft. E você olha pro trio de cornerbacks deles agora, é um baita trio de cornerbacks. Você tem Christian Benford, Teron Johnson, tem o Dane Jackson. A equipe se reforça com Joey Bosa. O Matt Milano, teoricamente, está saudável. Vem de uma temporada bem fraca.
o ataque do Buffalo Bills vai ser ótimo. A defesa dos Bills tem o suficiente pra voltar a ser uma defesa top 5, que tem um impacto positivo nesse desempenho do time. Eu acho que tem talento suficiente. Não é nada de outro mundo. Mas eu acho que é uma pressão em cima do Sean McDermott, porque é o lado da bola que é a especialidade dele. E eu acho que claramente nos últimos 2 anos não foi tão bom quanto em anos anteriores. Justo. Eu acho que a defesa dos Bills, ela, em algum momento, ela tentou ser uma, não vou dizer uma cópia, mas tentar, não, a gente vai remendar aqui e ver como é que vai ser. Teve aquele contratão com o Miller, perdeu caras como é o nome do linebacker? Jermaine Edmonds. Isso, do Bears. Nem era um grande linebacker assim, mas era um cara que perdeu e não foi necessariamente substituído. O Trey Davis White caiu de um penhasco alguns anos atrás, e a dupla de safety, que em algum momento foi uma das melhores da NFL, também passou por problemas, muitas lesões. O Damar Hamlin, que era um cara que, tudo bem, uma história fantástica, tudo, no ano passado ele foi titular em boa parte da temporada, e por mais que a gente queira que ele seja uma história gigantesca na NFL, ele não é um excelente jogador. E é o clone do Damar Hamlin, né? Não é o Damar Hamlin original. Então é uma defesa que, por muito tempo, algumas escolhas de draft ali não viraram, né? Tinha o AJ Epinesa, que era um cara que poderia ser um grande edge rusher na NFL, também não virou. O Gregory Rousseau fez boas temporadas, o Bug Basham, se não me engano, já até saiu. Então, é um ano que os Bills têm que torcer para acertar em alguns. Mas o Maxwell Harrison é principal. Será que ele vai ser o cara agora para jogar ali do lado do Christian Benford? O Christian Benford é um achado no Bills. Não é um cara que, olha só, o Christian Benford, um dos melhores cornerbacks da NFL, a gente falava há 2 anos atrás. Agora ele é. Então, mas é isso. Então, de novo, volta a ter apostas, como Maxwell Harrison. O Joey Bosa não deixa de ser uma aposta. É um cara que foi cortado pelos Los Angeles Chargers. Quando tá saudável, um dos melhores edge rushers da NFL. Mas qual é a capacidade dele hoje de jogar uma temporada inteira, 16 jogos, 17 jogos? Então, são apostas. Mas que, de novo, não tem muito mais que os Bills possam fazer. Os Bills já saíram há muito tempo daquele período de Josh Allen contrato de calouro, vamos investir no resto. Agora, é isso. Tem que achar valor onde não tem. Eu acho que vale a pena a aposta no Joey Bosa, que vai ser o primeiro ano dele desde que o Donald Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos, né? Então ele vai estar motivado. E eu só discordo sobre o AJ Epinesa, cara. Eu acho ele um edge rusher muito bom. Ele não virou uma estrela, né? Mas acho que a gente não projetava ele como uma possível estrela, né? E aí você olha pra se o Joey Bosa conseguir ficar saudável, que é famosas últimas palavras, é um bom trio de edge rushers, né? Greg Rousseau é muito bom, Joey Bosa e AJ Epinesa. Eles trouxeram o Larry Ogunjobi ali pro interior da linha defensiva. O Ed Oliver é um excelente defensive tackle. Dave Sanders, bom jogador no draft também. Sim, verdade. Vamos passar agora para o New England Patriots. A minha pergunta sobre os Patriots, eu imagino que a sua seja também sobre o ataque, né? Porque eu acho que é a questão sobre os Patriots, né? Se você acha que os Patriots fizeram o suficiente para consertar o ataque da equipe, né? Porque, primeiro, eu pensei em colocar... a gente tem certeza que o Drake May é tudo isso? Porque, por mais que ele tenha postado muita promessa e flashes, assim, eu acho que as pessoas estão meio que perdendo a cabeça também com as projeções do Drake May, né? Mas ele... eu acho que a questão é se os Patriots vão dar um cenário que ele possa ser... que ele possa mostrar a qualidade dele, né? Porque os grandes reforços dos Patriots no ataque, corpo de wide receivers, Stephon Diggs no ano 2025, Mac Hollins, mais conhecido por andar descalço o tempo todo. Inclusive, um amigo meu morou na Austrália um tempo atrás, Vitor Rodrigues, grande abraço pra ele. E ele me confirmou que é uma moda na Austrália o pessoal andar descalço assim na rua, né? Que eu acho completamente bizarro. A equipe selecionou o Will Campbell, que eu achei que foi uma boa escolha. Trouxeram o Morgan Moses do New York Jets, que é um right tackle profissional de futebol americano. Contrataram o Garrett Bradbury, center do Minnesota Vikings, né? Que
é o cara que tem experiência. Normalmente, quando a gente fala que... Começa falando que o jogador de linha ofensiva tem experiência. Normalmente, ele jogou muito tempo na NFL mal, mas jogou muito tempo. E eles draftaram o Trevion Henderson, né? Que era considerado por muita gente um dos melhores running backs dessa classe. É o suficiente pra você dar um ambiente pro Drake May ir bem? Isso, obviamente, com o retorno do Josh McDaniels. Você acha que isso é suficiente, João? Então, a minha pergunta, ela é basicamente no mesmo naipe, mas é pelo outro lado. Será que o Drake May consegue dar o próximo passo? Porque você falou bem, nesse momento a gente tem o Drake May como promessa. E diferente de outros quarterbacks calouros que a gente já viu, o próprio Jayden Daniels da própria classe, eles estão em patamares claramente diferentes, né? Então a minha questão eu não sei se os Patriots fizeram o suficiente, mas pelo menos eles fizeram. Que é o que mais que a gente pode dizer por outros casos de quarterback calouro. Então, os Patriots pelo menos tentaram. Pera aí rapidinho que tá tocando o celular. Eu ouvi, João, que tá tocando o celular do Hello Moto, ouvi várias vezes. Eu vou continuar enquanto o João... O profissionalismo do João tá aí. Ele falou que o telefone tava tocando, esperando que eu interrompa o podcast e editar depois. Só que eu não tô afim de editar, então eu vou deixar aí vocês vendo o profissionalismo de João Eduardo Dutra. Mas o meu ponto conversando com vocês, eu não acho que Stephon Diggs e Mac Hollins é suficiente pra consertar as questões no corpo de wide receivers do New England Patriots, né? Eu até acho que dentro das possibilidades eles fizeram um trabalho bom na linha ofensiva, porque eu acho que tinha muito movimento de não vamos selecionar o Will Campbell, bracinho de jacaré e tal, mas eles selecionaram e eu acho que foi a escolha certa. Mas a questão dos wide receivers foi realmente o que me chama mais... Você não acha que o Stephon Diggs vai vir uma temporada de 1.500 jardas das fotos dele no barco? Não acho. Eu acho que ele tá cozido. Mas também o contrato não foi ruim. Eu acho que é basicamente um contrato de 1 ano que eles podem dispensar ele. O 900 Kyle Williams, escolha de terceira rodada. Eu gosto bastante desse wide receiver que os Patriots draftaram. Mas, de novo, continuando antes de eu ter sido rudemente interrompido pelo celular. Eu achei que você falou os Patriots pelo menos fizeram alguma coisa, se movimentaram. A gente já viu os Patriots no próprio ano passado mesmo, que era tipo, qualquer coisa tá bom e a gente resolve. Então eles tentaram alguma coisa, trouxeram o Will Campbell, que deve melhorar a linha ofensiva. O Stephon Diggs, pode estar cozido pra você, mas dentre as opções livres no mercado, é uma aposta válida. Então eu acho que tudo isso acaba ficando ali ao redor de o Drake May. Se o Drake May der o próximo passo, eu acho que todas essas coisas vão parecer ótimas. Se o Drake May não der o próximo passo, Justo. Aí vai tudo parecer uma desgraça. Justo, é porque você vê, tipo, George Pickens sendo trocado, DK Metcalf sendo trocado, Deebo Samuel sendo trocado. Cadê o Patriots, né? Acho que é uma questão que, sei lá, faltou um pouquinho de agressividade. Vamos passar pro seu New York Jets agora, João. A minha questão sobre os Jets é a seguinte. Os Jets vão conseguir ter o melhor ataque terrestre da NFL? E a segunda parte dessa pergunta até onde isso poderia levar o New York Jets, né? Porque eles têm um dos melhores quarterbacks correndo com a bola, uma linha ofensiva que projeta ser uma linha ofensiva muito boa e uma dupla de running backs muito boa também, né? Com o Breece Hall e o Braylon Allen. Trazem o Tanner Engstrand, né? Que era o cara abaixo do Ben Johnson na comissão técnica dos Lions. E o que os Lions tinham? Um excelente jogo terrestre com 2 running backs. Você acha que os Jets conseguem chegar e ter o melhor ataque terrestre da NFL? E se conseguirem, até onde isso pode levar o New York Jets? Eu acho que é bem possível, porque talvez os Jets sejam um time mais empenhado nessa estatística. Eu acho que não tem muitos times na NFL que estão dormindo pensando, eu quero ser o melhor ataque terrestre da NFL. E eu acho que os Jets realmente querem isso. Eu acho que a escolha do Armand Membou, embora o Armand Membou é uma coisa que a gente às vezes a gente vê esses tackles atléticos saindo do college e a gente tem quase pré-programado a falar, não, eles são muito bons contra o jogo terrestre. A melhor função do Armand Membou é contra o jogo aéreo.
Ele é muito melhor protegendo o pocket pass do que contra o jogo terrestre. Mas enfim, a escolha do Armando Membou, que é um right tackle que fecha a linha dos Jets, você assinar com o Justin Fields na free agent, você não fazer nenhum movimento em relação ao Breece Hall, porque o Breece Hall era um cara que poderia ser trocado, tá no último ano de contrato dele. Então eu acho que os Jets falam assim, pô, é o que a gente quer. Nesse primeiro momento, a gente vai correr 20, 30 vezes por jogo e vai ter formações diferentes, vai correr com o Breece Hall, vai correr com o Braylon Allen, vai correr com o Justin Fields. Os wide receivers, a escolha de wide receiver do Jets, o Aaron Smith, que não é um wide receiver, que ele não consegue receber a bola, ele tem problemas na parte da recepção, mas é um cara atlético, é um cara que corria... Gol é o detalhe. Que fazia atleticismo no colégio, então ainda assim são caras que os Jets estão trabalhando o ataque para você não precisar necessariamente lançar a bola. Você só botar esses caras rápidos para correr. Então eu acho que essa é de fato uma possibilidade. Eu acho que nenhum time vai estar tão empenhado nisso quanto os Jets. Eu acho que os Jets não vão ter problema nenhum em passar um jogo lançando a bola 15 vezes, por exemplo. O público aqui do podcast Cara dos Esportes sabe como eu me sinto sobre o jogo terrestre, né? Eu acho que te coloca um teto bem baixo, mas eu acho que pro New York Jets, um time que vem de anos tão conturbados, né? Basicamente, desde aquela temporada do Ryan Fitzpatrick, que ele jogou em altíssimo nível e a equipe venceu 10 jogos e ficou fora dos playoffs, eu acho que os Jets vencerem 9 jogos, liderando a NFL em jardas terrestres, tendo um ataque terrestre forte, uma defesa forte, eu acho que já é uma base muito boa pro Aaron Glenn construir a partir dos próximos anos. Qual que é a sua questão sobre o New York Jets? A minha pergunta é, qual é a chance real do Justin Fields nesse ataque? Porque o Justin Fields ele recebe um contrato que a princípio parece bom, $20 milhões por ano, 2 anos, mas se você for analisar bem, ele é um contrato sem nenhum tipo de compromisso a garantia. longo termo com os Jets. É um contrato basicamente de 1 ano, $30 milhões, que para um quarterback hoje na NFL é igual nada. Então, qual é o nível de apego do New York Jets, do Aaron Glenn, à experiência de Justin Fields? Será que ele vai ter uma chance real de ser o futuro da franquia, ou ele era o cara ali que estava disponível e ele vai, a princípio, para implementar esse modelo de jogo, onde os Jets vão correr mais com a bola, ele é quase que a figura perfeita, mas não tem nenhum tipo de compromisso. Se os Jets tiverem uma chance no ano que vem, tô nem falando, se os Jets tiverem a primeira escolha geral, é fato que os Jets vão draftar um quarterback, mas se os Jets tiverem a 10ª escolha geral, será que eles vão draftar um quarterback? Se eles tiverem uma oportunidade de subir no draft, será que eles vão draftar um quarterback? Qual é o nível de apego dessa comissão técnica do Justin Fields? Que eu acho que isso vai acabar guiando a temporada. Porque se não tiver, pode ter um momento que o Justin Fields pode ir pro banco. Mas se eles falam, não, a gente realmente acredita que ele pode ser o cara, então pode ser de fato ao longo termo. João, over-under 4.000 jardas totais pro Justin Fields na próxima temporada, né? E aí imagino que seria, sei lá, 3.000 e pouquinho aérea, 800 e pouquinho ali correndo com a bola. Seria de over ou de under? Ele é de over. Porque eu acho que ele tem capacidade de passar as 1.000 jardas terrestres. Eu acho também. Vamos passar pro Miami Dolphins agora. Qual que é a sua questão sobre o Dolphins? Quantos jogos você pode contar com o Tua, né? Essa daí é fácil, né? Essa é a questão óbvia, né? E acho que seria legal do outro lado, né? Quantos jogos a gente vai ver do Zach Wilson com o Miami Dolphins? A gente já teve essa conversa, né? Porque a gente vai ver o Quinn Ewers e tal. A minha questão aqui que eu botei é se o Tyreek Hill ainda vai ser o Tyreek Hill. Porque... Ele vai estar no time, né? Porque pediu pra ser trocado, aí voltou atrás na voltada atrás dele, aí questões fora de campo e tal. Teve um vídeo? Foi com qual desses streamers famosos que ele fez o vídeo? Na churrascaria? Não vi. Teve algum desses streamers famosos, não sei se foi o MrBeast, algum desses, que fizeram um vídeo na churrascaria, talvez Logan Paul. E fizeram uma trollagem com o Tyreek Hill, falando que ele tinha sido trocado. Não vi não, vou ver. E ele sai comemorando quando faz isso. Aí é foda. Aí depois fala, pô, mentira, cara. Aí é foda mesmo. Eu vi que o Noah Lyles pipocou de correr contra o Tyreek Hill, né? Que... sei lá, é um bom sinal pra velocidade do Tyreek Hill. Eu ainda acho que ele pode ser um wide receiver top 3 na NFL, né? Mas...
Se o Tyreek Hill não for o Tyreek Hill ainda, esse ataque dos Dolphins não tem nenhuma chance. Nenhuma chance, esse ataque dos Dolphins não tem nenhuma chance. Nenhuma chance, né? E aí, com o Tua saudável ou não, eu acho que não teria. Vamos passar pra NFC Leste agora. Antes de lembrar pro pessoal, dá aquela moral, se torna apoiador, link tá na descrição. Se torne membro no canal no YouTube, R$14,90 por mês, te dá acesso a 2 episódios exclusivos por semana, um de NFL e um de NBA. E eu vou começar a tirar uma porcentagem dos apoiadores e botar numa poupança pra caso eu tenha que dar R$1.000 pro João Eduardo Dutra daqui a uns 10, 15 anos. Esse dinheiro já esteja separado. Eu ia falar que você ia começar a tirar os apoiadores que só me apoiam. Fala que tem muito. Tem muito fanboy de João Eduardo Dutra nos bastidores. Eu tô começando a pensar se botar você na geladeira, né? Talvez seja o melhor, né? Porque o pessoal tá meio que... você tá virando o herói cult do público do podcast Cara dos Esportes. Vamos passar pro Philadelphia Eagles. E eu quero começar com o Philadelphia Eagles porque eu fiz aqui um levantamento. Será que o Philadelphia Eagles vai conseguir evitar a ressaca pós-Super Bowl? Os últimos 3 Super Bowls que a equipe chegou, no ano seguinte a equipe deu sinais de ressaca. 2004, o time perde para os Patriots no Super Bowl 34. Ano seguinte, 6 vitórias, 10 derrotas. Campanha seguinte, 2005. 2017, eles vencem o Super Bowl 52. Ano seguinte, 9 vitórias, 7 derrotas. Conseguem vencer um jogo de playoff ainda, mas campanha bem abaixo. 2022, eles perdem para o Kansas City Chiefs. Temporada no Super Bowl 57. Ano seguinte, 2023, 11 vitórias, 6 derrotas, né? Boa campanha. A gente lembra que foi aquele ano que tudo que podia dar errado, deu errado. O time foi pro água abaixo na reta final. Perdeu 5 dos últimos 6 jogos. 6 dos últimos 7, se você considerar que eles perderam pro Tampa Bay Buccaneers, né? No Wild Card. Então, é um time que mostra dificuldade ali pra se manter no mesmo nível depois do Super Bowl, que é muito difícil pra todos os times, né? Tirando o Kansas City Chiefs e o New England Patriots, é muito difícil. Será que esse ano eles vão ter aí... Porque você olha no elenco, não tem nada que você olhe pro elenco dos Eagles e fale, isso aqui é uma questão. Não, eles não têm buraco no elenco. A questão é se o time vai conseguir evitar essa ressaca. Sim, eu acho que essa é a principal questão mesmo. Eu quase botei essa, mas achando que você ia botar essa, eu parti para um lado, até para apaziguar mais a nossa relação aqui. A minha questão é quanta falta vai fazer o Kellen Moore, que deixou o Philadelphia Eagles com o New Orleans Saints. Já fui mais fã do Kellen Moore, pra ser bem sincero. Não acho ele muita coisa. Mas é a principal diferença do time que foi campeão para esse time agora, porque o time basicamente é o mesmo. Você perde um ou outro jogador ali na linha defensiva, mas parece que os Eagles têm uma árvore disso no CT. Ele balança e cai um jogador de linha defensiva muito bom, que vai ter 3 saques nos playoffs. Normalmente Geórgia, normalmente com 5 multas por excesso de velocidade. Sim, aí eles ainda conseguem um de Hack Campbell no draft, que cai pra eles na 21ª escolha. Então, o time não me parece problema. Então, a única dúvida que eu tenho em relação ao time é essa: ressaca, e se o Kellen Moore realmente vai fazer falta ou não. Porque, não é nada, é uma mudança. Não sei se a mudança vai ser boa, não sei se vai ser ruim, mas é uma mudança. De resto, continua sendo o elenco mais completo da NFL. E não tem porquê. Não segundo o Madden, né, João? Não segundo o Madden, né? Ele botou o Philadelphia Eagles em 9º. Será que o Nick Sirianni, com todo o seu poder de head coach, de motivar o time, pegou aquela foto e botou no vestiário dos Eagles? Botou aquela foto e se ele não fez isso, ele é maluco. Jordan embaixo, a fotinha do Michael Jordan embaixo, falou assim: era só o que eu precisava. Só o que eu precisava. Se ele não fez isso, ele é completamente maluco. Eu tô tentando... achei aqui. Número 1 é o Kansas City Chiefs. É isso mesmo. 20 de junho. Número 1, Kansas City Chiefs com 92. 49ers 92. Ravens 91. Miami Dolphins 91. 89, desculpa. 49ers 92? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Philadelphia Eagles 86.
Philadelphia Eagles na mesma prateleira que o gigantesco Nova York Jets, que está em 10º com 86 também. Um abaixo do Cleveland Browns. Assim, essa lista me parece que, tipo, se eu me apresento essa lista, fala, você colocou no random, você colocou no aleatório aqui e fez um redraft, né, aquele, sei lá, que não faz sentido nenhum essa lista, né, mas os Eagles, acho que a questão realmente é manter o foco e não deixar essa ressaca atacar. João, Washington Commanders. Na mesma linha do New England Patriots, só que, como eu disse, o Jalen Daniels está numa prateleira acima. Então, a questão do Jalen Daniels é evitar o sophomore slump. Sim. Que a gente já viu com alguns ótimos quarterbacks de calor. O próprio CJ Stroud, ano passado, teve um sophomore slump, embora eu acho que o nível de jogo dele em si não mudou tanto. O que mudou mais foi mais as situações ao redor dele. Mas, se o Jalen Daniels... Eu não quero nem que o Jalen Daniels melhore. Sinceramente, eu tenho até medo dele melhorar. Mas se ele só evitar... João Eduardo Dutra, abre aspas, não quero que o Jalen Daniels melhore. Se ele só evitar o sophomore slump, tem tudo para o Washington Commanders continuar esse crescimento assustador que ele teve na temporada passada. De novo, o Jalen Daniels levou o Washington Commanders até a final da NFC. Então, time do Washington Commanders... Não, o Jalen Daniels levou o Washington Commanders até a final da NFC. É até então, uma... Se ele só conseguir... Não quero nem que ele evite o sophomore slump, eu quero só... Se ele só piorar 10%, eu acho que é uma temporada ótima ainda pro Washington Commanders. É engraçado, eu falei sobre isso no podcast na temporada passada, né? Que o CJ Stroud, em 2023, ele teve a melhor temporada da história para um quarterback calouro. E aí vem o Jayden Daniels, o que ele faz em 2024, a gente não... O único motivo pro Jayden Daniels não ser o cara... não ser... receber a alcunha de ter a melhor temporada da história de um calouro é porque o CJ Stroud acabou de ter essa temporada, né? Porque... Então, essa comparação é difícil você ficar falando isso todo ano, né? Mas o Jayden Daniels teve um ano melhor do que o CJ Stroud em 2023, né? E a minha pergunta é muito parecida, mas eu fiz mais a mesma pergunta, só que pro time como um todo do Washington Commanders, né? Que a minha pergunta aqui foi como que esse time vai lidar com o peso das expectativas. Porque ninguém esperava nada do Washington Commanders na última temporada, né? E agora vai ter expectativa. Agora, tudo bem, você não colocar aqui, se não chegar na final de conferência é um desastre, não é esse ponto, mas a gente quer ver o Commanders brigar pela divisão, né? Com o Philadelphia Eagles, né? E aí é uma expectativa bem alta. E eu acho que o Washington Commanders é um time que na temporada passada jogou melhor do que a soma das peças desse elenco, né? E o Madden colocou eles como o terceiro pior elenco da NFL, inclusive. E por mais que o Jalen tenha jogado muito bem, ano passado teve... Sorte é um termo que é muito mal utilizado no esporte, mas teve muitas vitórias ali que não são necessariamente fruto de um grande trabalho coletivo. O jogo contra o Bears. O jogo contra o Bears, né? O jogo contra o Bears. O próprio jogo contra o Cincinnati Bengals. Sim. Tudo bem, é um show do Jalen Daniels, mas é um jogo ali que... Foi até o fim. 7 vezes o Commanders perde aquele jogo. Sim. 7 de 10. Contra os Bears, 9,9 vezes o Commanders perde. E ano passado, os caras estavam batendo tiro de meta e tava saindo gol. Sim. Então, essas coisas geralmente não transferem de uma temporada para outra. Verdade. Vamos passar pro Dallas Cowboys agora. Eu botei um clickbait na thumb desse podcast, João, que é... Tipo, botei a foto do Dak Prescott e botei assim, dá pra confiar, né? E a verdade é que eu confio no Dak Prescott. Eu acho ele um grande quarterback. Grande quarterback talvez seja forte. Um quarterback muito bom. A minha questão maior sobre o Dallas Cowboys nessa temporada é a defesa. Eu botei como essa defesa não vai sabotar o time do Dallas Cowboys, né? E você olha pra essa defesa dos Cowboys, quem que é o cara de alto nível além do Micah Parsons? E a secundária, nesse momento, a gente citou escolhas erradas do Buffalo Bills. Nesse momento, o Kaiir Elam é colocado como titular na secundária do Dallas Cowboys, né? Que foi um baita bunch no Buffalo Bills. Trevon Diggs vive se machucando e... É um bom jogador.
Daryl Bland é um bom jogador também, mas ele também é aquele cara meio boom or bust, né? Muitas interceptações, muitas jardas e tal. É difícil ver muitos jogadores que fazem diferença e a gente já viu Malik Hooker. Safe Malik Hooker do High State. Gostava muito dele no draft de... sei lá qual ano que foi o draft dele. 17. Tem tempo já. Não, 17 não é possível. Junto com o Jamal Adams. Sério? Já no mesmo draft. Caralho, eu não confio em você, deixa eu ver aqui. 2017 mesmo. Caralho. Cara, eu tava torcendo muito pra não ser 2017. Tu não tem noção quanto que eu tava torcendo pra não ser. Você é muito hater, Eu sou, enfim. Você literalmente aquele... tem um meme que é o cara mandando áudio pro amigo e falando assim, pô, cara, acabei de acordar de pesadelo. Sonhei que tu tava bem, mano. Muito feliz, exatamente. Família feliz. Tava bem no trabalho. Caraca, acordei suado pra caramba. Só regresso pra você na sua vida. Exatamente. Mas assim, a defesa dos Cowboys despencou, assim, o Dan Quinn. E eu não acho que vai ser o Matt Eberflus que vai, em 2025, fazer essa defesa jogar em alto nível, né? Se aquela defesa tipo a do David Broncos. A máquina ofensiva do Brian Schottenheimer deve balancear, né? Cara... eu tava olhando a comissão técnica do Cowboys. Eu gostei da contratação deles pra coordenador ofensivo. Eles contrataram o Clayton Adams. Quem é Clayton Adams? O João Eduardo Dutra não sabe, mas eu sei porque eu pesquisei agora. Ele era o treinador de linha ofensiva do Arizona Cardinals nos últimos 2 anos. Uma linha ofensiva que jogou melhor do que o esperado, né? Então acho uma boa aposta. Mas, cara, é muito difícil conseguir ver. Ainda mais tem toda essa disputa contratual do Micah Parsons e tal. Eu acho que o ataque dos Cowboys vai ser excelente. Acho que a chegada do George Pickens, ele e CeeDee Lamb e o Dex, se ele ficar saudável, acho que tem tudo pra ser um grande ataque. Mas pra mim é muito difícil ver um cenário que a defesa dos Cowboys não é uma das piores da NFL. Até o George Pickens começar a reclamar que o CeeDee Lamb tá tendo mais alto que ele. Mas aí quando você trocou pelo George Pickens já tá embutido no preço, né? Enfim, a minha pergunta dos Cowboys foi um pouco diferente, cara. A minha pergunta dos Cowboys é... há limite pra mediocridade? Porque hoje, pra mim, os Cowboys são um time medíocre. E eu não digo nem medíocre no sentido ruim. Cara, eu quase... Quando você falou há limite pra mediocridade, meu cérebro de hater aqui, eu me controlei pra não ser hater com você. Desculpa. Eu peço desculpa por ter pensado. Mas... eu nem digo medíocre no termo ruim, porque às vezes a gente ouve a palavra medíocre e fala assim, ruim. Não. Medíocre literalmente de mediano. Porque se for do Dak, pra mim o Dak é um quarterback bom, ponto. E ele já passou da época de se desenvolver. Então, é isso. E o Brian Schottenheimer... $60 milhões por ano. Então. E o Brian Schottenheimer é uma contratação que não inspira nenhum tipo de confiança. Eu acho que nem em mim, nem no torcedor dos Cowboys. Como você falou, a defesa deve ser ruim. O ataque dos Cowboys vai ser bom? Eu não sei. Você vai confiar que o ataque do Brian Schottenheimer vai ser bom? Mesmo tendo CeeDee Lamb e George Pickens? É foda. Quem vai correr com a bola nesse ataque? Vai ser... Quem que eles têm de running back? Javonte Williams. Javonte Williams e Miles Sanders. Então... É um ataque que... E você vai confiar que o Brian Schottenheimer falou assim, não, a gente não vai correr com a bola, a gente vai correr com a bola só 10 vezes por jogo. É foda. Cara... Então, é difícil pra mim imaginar qualquer coisa Dallas Cowboys que não seja 9-8. Qual que é o over? Vou ver o over-under de vitórias aqui do Dallas Cowboys. Eu confesso que algumas vezes nessa off-season, umas 2, 3 vezes, eu parei assim, caralho, o Brian Schottenheimer foi a contratação. O Dallas Cowboys, o time mais valioso. Eu e o João, a gente literalmente tava... Na América. Eu literalmente tava conversando com o João sobre isso, né? Que a gente falou, o Lakers foi vendido por $10 bilhões, sem ter a própria arena, quanto que o Dallas Cowboys seria vendido, né? E... É impagável comprar o Dallas Cowboys. Cara... Não existe uma unidade de pessoa que fala assim, é um investimento que eu quero fazer Dallas Cowboys. 7,5 over-under de vitórias do Cowboys. Bem baixo. Então, é mediocridade pura pra mim. Qualquer coisa que não seja mediocridade vai ser uma surpresa. Se o Dallas Cowboys forem um dos piores times da NFL, tiverem uma escolha do draft, vai ser uma surpresa pra mim. Mas se o Dallas Cowboys brigarem com o Philadelphia Eagles no topo da divisão, chegarem nos playoffs com 12 vitórias e, enfim, sair da seca, eu nem digo na seca de vencer o Super Bowl, só tipo, vamos ganhar um joguinho de playoff.
Também vai ser uma surpresa pra mim. O Dallas Cowboys contratou o Brian Schottenheimer, né, cara? Pô, tá que pariu. Falando em puta que pariu, New York Giants agora. Qual que é a sua questão sobre os Giants? Quando e se o Jackson Dart vai entrar em campo? É literalmente a minha pergunta aqui. Quando o Jackson Dart vai jogar? Você acha que é quando, não se? Acho que é quando. E eu já falei isso aqui algumas vezes, repito. Eu acho que existe uma chance não zero dele ser o titular na semana 1. João, você acha que quando as crianças lá em Nova Jersey estiverem indo pegar doces nas casas e estiverem passando em frente à casa do Jackson Dart, elas estarão passando em frente à casa do quarterback titular do New York Giants? Não, eu não acho. Eu acho que as comissões técnicas da NFL, elas funcionam de um jeito muito específico. Uhum. Então eu acho que o Jackson Dart, ele tem muito caminho para percorrer para virar titular. Eu acho que ele vai perder muito tempo até ele virar o reserva. Eu acho que ele entra como o terceiro reserva do Giants. Talvez dividindo snaps com o Tommy DeVito. Isso tá de sacanagem. Mas eu acho que é assim que as comissões técnicas da NFL funcionam. Não, eu não acho. Eu acho que aí vão fazer um grande anúncio pra falar que ele ganhou do James Winston na posição de reserva, mas aí o James Winston vai ter sido titular há 5 semanas. Eu acho que existe uma chance não zero dele ser titular na semana 1. E se eu tivesse que apostar, se o over-under fosse o Halloween, né, 31 de outubro, eu iria de under. Eu acho que antes do final de outubro ele vai ter uma oportunidade como titular. Eu acho que não. Eu acho que os Giants estão muito investidos nessa dupla Russell Wilson e James Winston pra, ver qual é antes deles tentarem o Jackson Dart. Porque, de novo, tudo bem que o Bryce Young agora ele meio que desprovou essa tese, né? Mas ainda eu acho que tem muito naquela NFL, você não pode bancar um quarterback de primeira rodada. Uma vez que você botou ele como titular, é meio que ou você deixa ele como titular ou você perdeu o cara. O Bryce Young meio que desprovou isso, mas eu acho que ainda tem muito isso na NFL. Então, acho que vão segurar ao máximo a promoção de Jackson Dart. Justo. Se você soma Russell Wilson e James Winston e você tira a média, você tem um quarterback com carisma mediano? Por aí. Não, eu acho que você tem um quarterback com carisma acima da média. O James Winston é muito carisma. Puxa mais. Muito carisma. Puxa mais pra cima. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam o João Eduardo Dutra no @duca_js. Se você for de Niterói, você morar, por exemplo, assim como o João mora de frente pra praia em Caraí, compre o jornal A Tribuna. E, João, até a próxima. Eu só queria um tempinho aqui, por favor. Porque a gente às vezes briga. Eu sei que você não tem nada. Eu tenho uma gravação, literalmente está esperando a pessoa pra gravar, assim que acabar a nossa. Eu sei que a gente briga, a gente fala assim, mas é um momento aqui, um belo tapinha nas nossas costas, né? Uhum. Nos chamaram de maluco quando a gente fez aí o cara a cara. Verdade, João. Nos falaram que nós estávamos sendo clubistas, seria tudo. E eu digo, 3-1 foi pouco. Porque assim, eu não quero ser hater com os co-irmãos brasileiros. Eu acho que tá legal esse espírito, né? Esse clima. Botafogo já abriu a caixa de Pandora, porque fudeu o Flamengo, botando o PSG na nossa chave. E já perdeu. A gente estava no alto do nosso cavalo. Sim. Invicto contra europeus e o resto do mundo. Sim, Aí o Botafogo perdeu. Ferrou o João, que tava escrevendo a matéria do jogo, atrasou o podcast, tudo errado. O Botafogo fez uma partida muito boa defensivamente contra o PSG e fez um gol cagado. Pô, foi um gol cagado? Eu tô falando mentira? Não. O Flamengo leva 1-0 numa cagada completamente... Infelicidade. O Wesley, que eu me exaltei, chamei ele de cabeçudo filha da puta e retiro o que eu disse no Twitter. O Flamengo amassou o Chelsea. Amassou quando o primeiro tempo. E, porra, cara, eu amo o Felipe Luiz.
Felipe Luiz, ele tá, subindo, galgando degraus, o ranking dos meus Ele, maiores... ele tá muito acima das pessoas normais, né? Sim. E não digo nem, tipo, só em nível de futebol, se você tivesse um ranking de pessoas, Sim. Tipo, sem levar em conta nenhum tipo de categoria, só pessoa por pessoa, Felipe Luiz tá no top 12 ranking. tipo, ele, sei lá, Greta Thunberg, que toda a luta dela aí, sei Felipe lá, Luiz tá na frente. Felipe Luiz tá muito na frente. os ativistas, né, Madre Teresa de Calcutá, esse tipo de companhia do Felipe Luiz. Felipe Luiz, John Williams, em termos de qualidade no seu trabalho. na sua profissão. O John Williams, pra quem não sabe, compositor, né, que se eu começar a falar aqui as trilhas sonoras de filme que ele fez, a gente vai ficar o resto do podcast falando. Mas o Felipe Luiz, cara, 99,9% dos técnicos, ele montou o plano de jogo perfeito. Deu certo no primeiro tempo. Só que aí tem uma infelicidade e a gente leva o gol. O que 99,9% dos técnicos faria? Teria tirado, sei lá, o Gerson, ou teria tirado, sei lá, ou o Plata, alguém do meio campo, e teria colocado o Pedro ou o Bruno Henrique. Sendo que era claro que não era um jogo pro Pedro. Era um jogo muito mais pro Bruno Henrique. Ele acredita no processo, trust the process, e o Flamengo amassa novamente o Chelsea e vira o jogo. Pra mim, cara, o Felipe Luiz, se ele não for, tipo... Ele é um cara que vai ser um técnico, um dia vai ser o técnico do Real Madrid. Vai ser um técnico do Manchester City. E novamente, uma crítica aqui ao Botafogo. Eliminou a porra do Atlético de Madrid. Outro problema sério. Que tem a porra do Diego Simeone, que não... O Diego Simeone tem o maior salário do mundo. Sim. Cara, nesse ponto eu tô querendo colocar o dinheiro do meu bolso pra renovar o contrato dele com o Atlético de Madrid. Vai falar que esse não é um contrato muito demitível. Espero que não, cara, mas é. E quem seria a primeira ligação do Atlético de Madrid? Cara, ele é a primeira ligação do Atlético de Madrid. Eu acho que ele virou a primeira ligação do Chelsea. E de todo mundo que tá assistindo o Mundial de Clubes. Sim. Pô, bom demais o jogo, né? Bom demais. Você acha que o Flamengo já tinha que ter um pré-contrato assinado com o Jorge Jesus? Mister, você tá de férias até o Felipe Luiz assinar com o time da Europa. Quando ele assinar, seu contrato começa a funcionar. O Boto, depois do jogo contra o Chelsea, o Boto foi dar as entrevistas, tá? Tava grandão na mídia. Aí ele não citou o nome do Jorge Jesus não como possíveis técnicos. Deixa eu te falar que eu não sou fã dele, do Boto. Gosta muito de aparecer, não sou fã. Você não gostou da contratação do Juninho, não? Pode falar o nome dele? Claro, o Juninho Xereca, mas não é... Juninho Xereca? Enfim, meu medo é esse. Felipe Luiz vai ser difícil segurar. Mas vamos que vamos, né? Vamos pegar... Pô, mas eu já fiz minha paz até o final do ano. Até o final do ano. Fazendo o que tem que fazer, pode ir na fé. Se o Atlético... Sair agora. Igual otário. Eu não vou citar o nome aqui, de certo, camisas 8. Verdade. Agora é coisa de otário. Final do ano. Fazendo o que tem que ser feito. Uhum. Tá dado aval. E o Gerson jogou pra caralho o segundo tempo contra o Chelsea. Puta que pariu. Ele é muito bom. Filha da puta, ele vai embora. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Fiquem atentos aí a caras do Flamengo saindo a qualquer dia aí nos seus aplicativos de podcast. Um grande abraço a todos. Tchau.